Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aula e o nosso tema de hoje é o Dia da Consciência Negra. Esse dia é comemorado todo dia 20 de novembro. E a gente vai ver uma história com o Tonzinho que ele apresenta Zumbi e o Dia da Consciência Negra. Vamos lá? Tonzinho, vamos para a festa de aniversário do bisavô da Ana? Eu já ia mesmo te chamar, Marçal. Afinal, não é sempre que se comemora 110 anos. É mesmo, ele é o morador mais idoso da cidade. Merece todo o nosso respeito. Ana. Oi, turma, a festa já vai começar. Feliz aniversário, seu Francisco. Seu Francisco, olá. É muito bom receber e abraçar pessoas de outras raças. Como assim? Nem sempre foi assim, meu filho. Não? Antigamente, as coisas eram diferentes. Os negros como eu eram tratados como coisa, não como seres humanos. Ana, e só porque nossa família veio da África. Aí ele, África? Eu conheço lá, é a terra dos leões e dos filmes do Tarzan. Aí ele pensando, sim, e dos homens nus, selvagens. Infelizmente, essa é a imagem que a maioria das pessoas tem da África. Mas a verdade não é essa. A África, antes de ser colonizada, era composta de vários estados, reinos e até impérios. Isso quer dizer que lá existia organização social e política, território definido, vida organizada, cidades estruturadas, urbanização e etc. Como, por exemplo, o Império de Gana no século XIII, o Império de Mali no século XIV, o Reino de Etiópia no século XV e o Império Songhai no século XVI ao século XVIII. Quer dizer que a África estava inserida no mundo? Sim. Os africanos comercializavam com a China, por exemplo. Veja essa gravura do século VII, em que africanos são representados negociando com os chineses. A gente estava mostrando para o garoto. Então, os povos da África se comunicavam entre si? Aí o senhor Francisco, é claro, eles se conheciam. Exemplo disso é a expansão da tecnologia do ferro através do comércio, guerra e mudança dos povos, uso do ferro exigia conhecimento de química, construção de fornos e sociedades organizadas. No deserto foram construídas cidades, organizadas rotas comerciais de caravanas e floresceram centros de estudos usados por viajantes do comércio. Os grandes rios africanos foram fundamentais para o crescimento da população e transporte de produtos. Portanto, eles conheciam a tecnologia de navegação. Puxa, eu pensava que a África era toda igual. Não é não. A África hoje é formada por 53 países que não têm as mesmas religiões, os mesmos costumes e etc. Esses países estão bem organizados. Assim como existe o Mercosul e outros blocos econômicos, os países africanos criaram em 1963 a Associação dos Países Africanos para Cooperação Mútua e Eliminação do Colonialismo. Temos que apagar as imagens de que temos do continente africano e construir outras mais positivas. Os africanos estão integrados na base da formação étnica e cultural do Brasil. Por isso, é preciso conhecer melhor a realidade dos negros no nosso país. Aí o garoto falou, na escola aprendemos que antigamente existiam escravos negros no Brasil. O senhor conhece essa história? Sim, meu pai e meu avô foram escravos. A escravidão só acabou no Brasil em 1888. Aliás, o nosso país foi o último a acabar com a escravidão. Ainda bem que isso acabou.
Aí, seu Francisco, sim, meu filho, mas demorou. Desde a invasão portuguesa até a assinatura da Lei Áurea, em 1888, passaram-se cerca de 300 anos. Ou seja, desde o início da colonização, quando os portugueses chegaram no Brasil, até a assinatura da Lei Áurea, que deu liberdade a todos os escravos, isso durou cerca de 300 anos, ou seja, aproximadamente 300 anos. Os negros trabalhavam, na sua maioria, nas lavouras de cana-de-açúcar, nas minas de ouro e fazendas de café, que eram os pilares da economia do Brasil colonial. Já pensou se não fossem os negros? Aí, senhor Francisco, exatamente. Para vocês verem, os imigrantes só chegaram no final do século XIX. Antes disso, o Brasil foi todo construído pelos que aqui estavam, ou seja, pelos negros. Mas, então, sem o trabalho dos negros, o Brasil não existiria? Aí, o senhor Francisco, sim, Toninho. Inclusive, alguns políticos da época diziam isso. Mas, infelizmente, isso era usado para justificar a escravidão e não como base para reconhecer o direito desses seres humanos. Ou seja, os políticos daquele tempo diziam o quê? Que sem os negros o Brasil não existiria e não iria subsistir, caso eles deixassem de ser negros. Então, eles justificavam isso para permanecer com a escravidão aqui no Brasil. Mas os escravos realizavam outros tipos de trabalho, não é? A Ana falou. Sim, eram ferreiros, sapateiros, carpinteiros, vendedores e etc. Mas os negros não se acomodavam à escravidão. Eles se rebelavam através de movimentos como o de Palmares e outros quilombos. E que eram quilombos? Eram povos, ações escondidas nas matas formadas pelos escravos fugitivos. Além das fugas individuais, haviam violentos combates contra os homens, os senhores e feitores. O senhor já falou do quilombo dos Palmares. Ah, sim, vou explicar. Os quilombos eram um dos símbolos da resistência dos negros à escravidão. Entre eles, entre os quilombos, os mais importantes foi o de Palmares. Ele surgiu no estado de Pernambuco, que hoje é no território alagoano, lá na cidade de União dos Palmares. E seus habitantes, os quilombolas, tinham organizações política e social. A propriedade era coletiva e eles viviam livres, além de ter grande força guerreira. Por isso, eles afrontavam a sociedade escravista. Sendo assim, teriam que ser destruídos. O rei de Portugal e o governador de Pernambuco tentaram destruir o quilombo de Palmares pelo menos 17 vezes, entre o ano de 1602, foi quando ele foi criado, até 1694, quando ele foi destruído. Por volta de 1675, o rei do quilombo dos Palmares, o primeiro rei lá, que o nome dele era Ganga Zumba, ele negociou a paz com o governador Pedro de Almeida, governador lá de Pernambuco, recebendo terras do morro de Cucaú, mas foi traído e morto. Ou seja, foi apenas uma forma de chamar a atenção dele e ele cair, ser traído e morto. É nesse momento que entra em cena aquele que se tornaria o símbolo da resistência negra no Brasil. Até hoje, Zumbi dos Palmares, o general das armas. Eu já ouvi falar de Zumbi, Ana disse. Sim, ele é uma personagem muito importante para a história do Brasil. Antes de 1675, quando o Ganga Zumba morreu, Zumbi já participava de todos os combates dos Palmares. E com a morte de Ganga Zumba, assumiu a chefia do quilombo. Zumbi ficou 20 anos no poder, resistindo várias vezes às tentativas de invasão do quilombo. O pior e decisivo combate entre os portugueses e o quilombo dos Palmares ocorreu em 1694, quando os quilombos foram derrotados, os quilombolas foram derrotados pelo bandeirante Domingo Jorge Velho. E Zumbi morreu nesse combate? Aí o senhor Francisco disse, não,
Zumbi conseguiu escapar e somente no dia 20 de novembro, olha a data aí, ó, dia 20 de novembro de 1695, segundo uma carta do governador Caetano de Melo e Castro ao rei de Portugal, foi morto por forças paulistas comandadas por André Furtado de Mendonça. Então foi o dia em que Zumbi dos Palmares foi morto, dia 20 de novembro de 1695. Isso foi quase 2 anos depois da destruição do Palmares, mas Zumbi continua vivo na memória do povo negro como o líder que resistiu à escravidão. Seu sonho era uma terra de igualdade e ele provou que isso era possível. Veja a nossa reunião aqui. Existem pessoas descendentes de todos os lugares do mundo. O primeiro é um brasileiro, a segunda é uma menina negra, que ela é da África. O outro menino de vermelho, justamente, ele tem os olhos fechados, da China, do Japão. E a menina galeguinha de olhos azuis é justamente da Europa. Isso porque o Brasil é um país multirracial, com uma sociedade em que os conhecimentos, técnicas, bens e realizações materiais, valores, costumes, gostos e etc. são elaborados coletivamente. Ainda não vivemos um estado de igualdade plena, como gostaria e queria Zumbi, mas é preciso reconhecer e afirmar que sempre que obtemos algum progresso nesse sentido, devemos isso a Zumbi e a outros que lutaram e entregaram suas vidas para que essa sociedade mais justa e melhor nascesse. Mas isso ainda temos muito por fazer, pois quando houve a libertação dos escravos, nada fizeram para dar-lhe condições de vida. Foi o povo que, com seu trabalho, suor e sangue, construiu este país, apesar do aumento do racismo e da discriminação. Aí a esposa do seu Francisco: hora de cortar o bolo. O vovô vai dizer algo antes de cortar o bolo. Aí ele disse: sim, eu gostaria de dizer que não devemos considerar nenhuma cultura mais importante que outra, e que todas têm valor para a formação da sociedade. É preciso reconhecer que o Brasil é fruto da cultura indígena, negra e branca, passando pela contribuição de outros povos, como árabes, japoneses, alemães, chineses e etc. Para nós, negros e negras, a tarefa hoje é nos reconhecermos como sujeitos possuidores de direitos e lutar pelo reconhecimento do nosso valor na construção da sociedade. Mas esta não é uma luta individual, é de todos que acreditam numa sociedade igualitária, independente de ser branco, negro, indígena, japonês. Todos têm a tarefa de construir essa igualdade. Aí a festa foi maravilhosa, não havia muita fartura nem muito luxo, mas todos se divertiam bastante. E então, vamos fazer nossa parte, que sejamos iguais e repartir o bolo igualmente? E aí termina a nossa historinha em quadrinhos e nós vamos apresentar rapidinho as questões que vocês irão fazer deste conteúdo. Essa aqui você vai enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira, com relação aos impérios, aos reinos e impérios. Na segunda e na terceira vocês vão marcar a alternativa correta. Na quarta vocês vão responder: a escravidão no Brasil durou quantos anos? A quinta, o que eram os quilombos? A sexta, qual o quilombo mais importante do Brasil e onde ele foi formado? Nós falamos e no texto. O sétimo, você vai marcar a alternativa correta. O oitavo, quem era o rei dos quilombos, dos Palmares, que negociou a paz com o governador Pedro Almeida, sendo traído e morto em 1675. Aquele primeiro lá, líder. Você vai responder a nona questão: quem assumiu o quilombo depois da morte desse líder e durante quantos anos ele permaneceu como líder? O décimo, quem destruiu o quilombo dos Palmares e quando ocorreu essa destruição? Aí eu quero dia, mês e ano, além de quem destruiu e a data. A 11ª questão: Zumbi dos Palmares não morreu no combate que destruiu o quilombo dos Palmares.
em que data ele foi morto. Vocês vão colocar a data, dia, mês e ano. E a 12, a questão 12 é em que dia comemoramos o Dia da Consciência Negra. O nome consciência aí está trocado. Quando eu mandar o material em PDF, a gente corrige, certo? Então, termina aqui a nossa videoaula. E não esqueça, na dúvida, é só entrar em contato conosco que nós tentaremos amenizar da melhor forma possível, ok? Tchau, tchau.